proteção aos seus direitos da personalidade, essa proteção é devida em razão da sua condição de ser humano. Ficou bem claro isso daqui? Professor, e que aspectos então que nós temos a respeito dos direitos da personalidade? E aqui é um ponto bem interessante, porque cada obra que você pegar para ler a respeito desse assunto, cada autor costuma dar alguns aspectos, alguns pontos, alguns atributos dos direitos da personalidade. Sequer consenso existe a respeito desse assunto. Porque veja, como eu falei agora há pouco, é um tema que nós estamos discutindo há algumas décadas. Professor, isso é coisa nova? Isso é um assunto novo, discutindo há algumas décadas? Nós temos que pensar que praticamente quase todo o direito civil nós estamos discutindo há séculos, há milênios. Né? Então vejam, a construção dos direitos da personalidade é relativamente uma construção nova sim no direito civil. Por isso que gera tantas polêmicas. Quer ver uma delas? Os direitos da personalidade, muitos autores colocam, são considerados inatos. Qual o sentido dessa expressão? Diversos sentidos podem ser apontados, mas um dos principais, e se não o principal, é aquele que diz: os direitos da personalidade são inatos, por quê? Porque eles surgem com a pessoa desde a sua concepção, desde o seu nascimento ou concepção, preferimos obviamente a resposta concepção, independentemente do ordenamento jurídico. Então olha só que interessante, fala-se que os direitos da personalidade são inatos no sentido de o quê? De ser próprio do ser humano, de ser um direito anterior ao ordenamento jurídico. Isso é pacífico? Resposta não. Existe uma divisão entre os justnaturalistas e os positivistas. Maria Helena Diniz, entre outros autores, defende a corrente dos justnaturalistas. Os direitos da personalidade são direitos naturais. Não depende do ordenamento jurídico. Ainda que nós não tivéssemos leis no nosso país protegendo os direitos da personalidade, haveria a proteção dos direitos da personalidade dos seres humanos. São direitos anteriores ao ordenamento jurídico. Olha só que interessante. Já outros autores, estamos entre eles Miguel Reale, defende a corrente dos positivistas. E o que diz os positivistas? Dizem que não. Dizem que os direitos da personalidade não são direitos naturais. Dizem que os direitos da personalidade somente existem porque existe norma jurídica, porque existe lei, porque existe dispositivo legal expresso no nosso ordenamento, nos protegendo. E olha só que interessante, Miguel Reale e outros autores, inclusive Pietro Pellinger, autor, um dos papas do direito civil constitucional no mundo, professor italiano, ele coloca o seguinte: ora, como é que nós podemos falar que os direitos da personalidade são direitos naturais, se nós viajando para qualquer país do mundo, onde não tem a observância de qualquer regra, de qualquer respeito à dignidade da pessoa humana, nós iremos afirmar que naquele país existem os direitos da personalidade, existe a proteção independentemente do ordenamento jurídico. Países em que não existe as penas corporais, a pessoa levar chibatada, chicoteada, ser apedrejada. Alguns países da África, onde se corta uma parte do órgão sexual feminino para que a mulher não sinta prazer ao ter uma relação. Como é que nós vamos falar que os direitos da personalidade existem independentemente do ordenamento jurídico? Nos países em que não tem leis protegendo, não existe efetiva proteção desses direitos. Vejam, um aspecto muito, mas muito polêmico a respeito dos direitos da personalidade. Outro aspecto a respeito dos direitos da personalidade: eles são considerados direitos ilimitados. E esse aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tanto quando você pega o Código Civil 2002, tratou do assunto do artigo 11 ao artigo 21, finalmente foi introduzido um capítulo específico, poderia ter muito mais regras, mas querendo ou não, já é um começo. Antigamente não existia nada no Código Civil 16. Quando a gente pega no artigo 11 ao artigo 21, ele não trata de todos os direitos da personalidade, e aí fica a pergunta de prova: ora, o rol previsto no Código Civil é um rol taxativo dos direitos da personalidade ou é um rol exemplificativo? Na Constituição, nós também encontramos alguns direitos da personalidade que são também tratados como direitos fundamentais. Veja, nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade, fica bem claro. Um exemplo, o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental, mas não é um direito da personalidade. Dentre os direitos fundamentais, temos também alguns direitos da personalidade que estão previstos no rol do artigo 5º. O rol do artigo 5º é taxativo? A resposta é qual, gente? A resposta é negativa. Os direitos da personalidade são considerados
direitos ilimitados. Então não importa a previsão do Código Civil de alguns direitos, mas alguns direitos, aliás, grande parte repetidos na Constituição Federal no artigo 5º. Isso nada impede de que a doutrina e que a jurisprudência construam a proteção de novos aspectos da integridade do ser humano, que construam e que criem novos direitos da personalidade. Portanto, não há dúvida, e isso aqui é pacífico, de que os direitos da personalidade são direitos ilimitados. Uma outra característica, são considerados direitos vitalícios. Opa, essa é uma característica relativamente simples. Eles existem enquanto o ser humano existe. Olha só como a ideia é simples. Uma pessoa, para ter direitos, não precisa ter personalidade jurídica. Em aulas aqui anteriores, já gravadas aqui nesse programa Prova Final, nós já comentamos a respeito da polêmica questão do início da personalidade do ser humano. É o nascimento ou é a concepção? Infelizmente, temos que falar para os senhores que em provas, em fase objetiva de concurso, por muitas vezes a prova ser calcada na letra fria da lei, uma cópia daquilo que está na letra da lei, é melhor você dar a resposta em concurso, em provas, fase objetiva de concurso, que a pessoa adquire personalidade a partir do nascimento, que nem está no artigo 2º do Código Civil, embora isso seja um tremendo de um equívoco doutrinário e legislativo na atualidade. Mas olha, embora seja polêmica a questão do início da personalidade jurídica, não se tem qualquer dúvida a respeito do fim. O fim põe fim, a morte da pessoa põe fim aos direitos da personalidade. O que surgiu a partir do nascimento ou concepção, aquela divergência, tem fim com a morte da pessoa. Já diziam os romanos, mors omnia solvit, a morte tudo resolve. Com a morte, extingue-se a personalidade jurídica, extingue a possibilidade de ser sujeito de direitos. Estarão extintos, para aquela pessoa, ela não será mais titular, nem de direitos patrimoniais, nem mais de direitos da personalidade. Ok? Meus amigos, uma outra característica que nós sempre podemos apontar com relação aos direitos da personalidade é que eles são direitos irrenunciáveis. Professor, o que quer dizer que são direitos irrenunciáveis? Quer dizer que uma pessoa pode eventualmente até não exercer todos os seus direitos da personalidade, uma pessoa pode eventualmente até não invocar a proteção dos seus direitos da personalidade em juízo, mas não é porque ela deixou de exercer ou deixou de invocar essa proteção, as medidas reparatórias, as medidas preventivas em juízo, que ela deixará de ter direitos da personalidade. Eu sempre costumo dar o exemplo de uma pessoa que é ofendida há muito tempo. Então imagine você que tem um vizinho e todo dia esse seu vizinho fica lhe ofendendo, lhe ofendendo, lhe ofendendo. Por que ele está lhe ofendendo há mais de 1 ano, há mais de 3 anos, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos? Poxa, não, se você já foi ofendido por 15 anos, agora você não pode reclamar mais? Porque você não estava exercendo os seus direitos da personalidade, agora você não tem mais direitos a eles? Então cuidado, isso aqui também não há dúvida alguma de que os direitos da personalidade são direitos irrenunciáveis. Professor, a pessoa não pode abrir mão, por exemplo, assinar um documento falando que está renunciando. Meus amigos, já imaginou? Quão absurdo seria esse documento? Uma pessoa assinando o documento falando assim, olha, eu não quero mais o meu direito à honra, estou renunciando ao meu direito à honra. É absolutamente inadmissível. É o que alguns autores, como Menezes Cordeiro, chamam de exercício inadmissível da autonomia privada. Eu não tenho esse poder. Professor, mas o direito é meu. Mas esses direitos da personalidade são tratados de forma tão específica e tão protegida, tão privilegiada pelo Estado, que o próprio Estado lhe proíbe de abrir mão desses direitos. É interessante falar a respeito disso, porque embora o seu interesse na sua proteção, na proteção da sua integridade seja um interesse próprio, há também o interesse do Estado que você seja protegido. Então o Estado não admite que você abra mão desse direito. Um outro aspecto dos direitos da personalidade, eles são considerados inexpropriáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não compõem o seu patrimônio e, portanto, não podem ser objeto de execução. Quando nós estudamos direito civil e direito processual civil, o aspecto da responsabilidade civil e da execução, nós vimos que há muito tempo, já há muito mesmo tempo na história da humanidade, a execução de uma dívida, ela não recai mais sobre o corpo de uma pessoa, recai sobre o patrimônio dessa pessoa. Diz lá o Código de Processo Civil, a pessoa responde pelas suas obrigações com todo o seu patrimônio, atual e futuro. Patrimônio.
direitos patrimoniais. Eu não posso, de jeito nenhum, na execução de uma dívida, querer expropriar, levar a leilão, fazer a penhora dos direitos